A história de Esparta começa muito antes de seu nome evocar ecos de disciplina férrea e uma aura quase mística. Para entender a origem desse povo guerreiro, é necessário voltar ao segundo milênio antes de Cristo, quando a Grécia ainda não era um conjunto de polis definidas, mas uma constelação de assentamentos tribais que buscavam seu lugar em um território fragmentado por montanhas e vales. Nesse panorama incerto surgiram os dórios, um povo indo-europeu cuja chegada ao Peloponeso seria determinante para o nascimento da futura Esparta. Os dórios teriam penetrado na península por volta do século XII a.C., durante o colapso das civilizações micênicas. Sua migração, conhecida tradicionalmente como a Invasão Dória, não foi um único evento violento, mas um processo gradual de deslocamentos e assentamentos que reconfigurou a estrutura política e étnica da região. Na Lacônia, uma planície fértil ao sudeste do Peloponeso, encontraram um território propício para se estabelecer e subjugar as populações locais. Esse processo de dominação estabeleceu as bases para uma nova ordem social, na qual os invasores se tornariam uma aristocracia guerreira que logo consolidaria seu poder. O assentamento original dos dórios na Lacônia não se organizou inicialmente como uma cidade unificada. Na realidade, eram 4 aldeias principais, chamadas Pitane, Mesoa, Limnae e Quinozoura, situadas às margens do rio Eurotas. Com o tempo, essas comunidades se fundiram politicamente em um processo conhecido pelos antigos como sinoikismos, a união de casas ou aldeias. A cidade resultante seria chamada Esparta, embora seus próprios habitantes também a conhecessem como Lacedemônia, em honra a um lendário rei homônimo cuja figura se misturava entre mito e memória ancestral. A fusão dessas aldeias deu origem a uma das polis mais influentes da Grécia Antiga. O novo Estado espartano não apenas herdou as tradições guerreiras dos dórios, como também as levou a um grau de organização e disciplina sem precedentes. A ideia de que Esparta existia sobretudo para a guerra remontava a esses primeiros séculos, quando a sobrevivência dependia de manter um domínio constante sobre os povos submetidos. Nesse contexto, o militarismo tornou-se uma necessidade cotidiana e não uma simples escolha cultural. O entorno geográfico também contribuiu. A Lacônia, protegida por montanhas, possuía terras férteis em comparação com outras regiões gregas, o que logo a transformou em um território cobiçado. Para protegê-lo, os espartanos optaram por fortalecer sua sociedade desde as bases. Dessa época inicial surge também a figura mítica de Licurgo, o legislador espartano. Embora os historiadores debatam se realmente existiu ou se é a personificação de uma reforma mais ampla, a tradição afirma que Licurgo criou a Constituição Espartana, a Grande Retra. Segundo o relato, Licurgo viajou a Delfos em busca do conselho de Apolo e retornou com instruções divinas para reorganizar todo o sistema político e social. A Grande Retra estabeleceu uma rígida estrutura dual de poder, chefiada por 2 reis hereditários que governavam simultaneamente. Esse sistema diárquico, único na Grécia, pretendia evitar que uma única figura concentrasse demasiado poder e garantir a continuidade da liderança militar, mesmo em tempos de guerra. Junto aos reis, a Retra instituiu 2 órgãos fundamentais, a Gerúsia e a Assembleia. A Gerúsia, um conselho de anciãos formado por 28 gerontes maiores de 60 anos e pelos 2 reis, atuava como a principal autoridade deliberativa e judicial. Sua função era guiar a polis mediante a experiência, a prudência e a interpretação das leis tradicionais. A Assembleia, por outro lado, era composta por todos os cidadãos homens de pleno direito que podiam aprovar ou rejeitar propostas, embora sem debatê-las. Dessa forma, Esparta combinava elementos aristocráticos, monárquicos e democráticos em um sistema singular, cujo objetivo não era favorecer a liberdade individual, mas preservar a coesão do Estado. A sociedade espartana estruturou-se desde sua origem para sustentar um modelo de guerra permanente. Os espartíatas, os cidadãos de pleno direito, formavam a elite guerreira. Seu status dependia estritamente de sua capacidade de manter um estilo de vida dedicado inteiramente à preparação militar. Para garantir que esses cidadãos pudessem treinar sem se preocupar com trabalhos agrícolas, os dórios subjugaram a população local e a transformaram em ilotas,
escravos estatais que trabalhavam a terra e entregavam parte de sua produção aos senhores espartanos. Essa base servil era indispensável para o desenvolvimento da futura sociedade espartana, permitindo que os cidadãos se formassem exclusivamente como soldados. A tensão entre senhores e ilotas marcou o destino de Esparta desde seus primórdios. As comunidades submetidas não aceitavam passivamente sua condição, e sua resistência constante obrigou os espartanos a aperfeiçoar um sistema de vigilância severo. Esse estado permanente de alerta alimentou ainda mais o ethos militar. Esparta viu-se obrigada não apenas a treinar guerreiros, mas a construir uma cultura que justificasse e reforçasse a supremacia do grupo dominante. A disciplina férrea, a austeridade e a obediência tornaram-se valores essenciais transmitidos desde a infância e que, com o tempo, definiriam a identidade espartana diante do resto da Grécia. O século VIII a.C. foi decisivo. Nesse período, Esparta lançou uma série de campanhas para expandir seu território mediante a conquista da Messênia, um território fértil a oeste. A Guerra Messênia, que se prolongou por décadas, transformou os messênios em novos ilotas e duplicou de imediato a base produtiva de Esparta. Essa expansão territorial consolidou o domínio espartano no Peloponeso e transformou a polis em uma potência militar e agrícola. No entanto, a crescente população de ilotas também aumentou o risco de rebeliões massivas, razão pela qual a sociedade espartana endureceu ainda mais seus mecanismos de controle interno. A vitória sobre a Messênia impulsionou Esparta a uma nova etapa de estabilidade e prosperidade relativa. Nesse período, os espartanos desenvolveram uma identidade coletiva baseada na igualdade entre os cidadãos, na lealdade ao Estado e na primazia do dever militar. Ao contrário de outras polis, Esparta não construiu muralhas defensivas ao redor de sua cidade. O argumento tradicional era que as muralhas de Esparta eram seus homens, uma ideia que revelava a profunda confiança na formação hoplítica e na disciplina do exército cidadão. Com o tempo, essa filosofia tornou-se um símbolo do orgulho espartano, cristalizando sua imagem de fortaleza humana mais do que arquitetônica. À medida que o poder espartano crescia, também se fortalecia sua influência política na Grécia. No final do século VII a.C., Esparta já liderava a Liga do Peloponeso, uma aliança militar que incluía várias cidades do sul da Grécia e assegurava o protagonismo espartano nos assuntos externos. A educação do guerreiro, agogé. O sistema educativo espartano, conhecido como agogé, foi uma das instituições mais rigorosas e temidas do mundo antigo. Seu propósito não era produzir cidadãos instruídos nas artes, na filosofia ou na retórica, como ocorria em Atenas, mas forjar guerreiros implacáveis, resistentes, obedientes e absolutamente dedicados ao Estado. Desde suas origens, esse sistema definiu o que significava ser espartano. Não um indivíduo, mas um instrumento coletivo preparado para a guerra e para a sobrevivência da polis. Por meio da agogé, Esparta moldava seus meninos desde o nascimento, assegurando que apenas os mais fortes, disciplinados e aptos chegassem à idade adulta. A vida de um espartano começava sob escrutínio público. Ao nascer, cada criança era apresentada a um conselho de anciãos que avaliava sua saúde e robustez. Se o bebê apresentasse sinais de fraqueza ou deformidade, o Estado considerava que não seria útil à sociedade militarizada. Nesses casos, segundo a tradição relatada por autores como Plutarco, a criança era abandonada no Monte Taygeto. A prática exata é debatida pelos historiadores modernos, mas sua presença na memória coletiva espartana revela uma mensagem clara. A sobrevivência dependia de uma seleção implacável, e a fraqueza não tinha lugar na comunidade. Os meninos que superavam essa primeira prova permaneciam com suas mães durante os primeiros anos de vida, mas até essa fase inicial era marcada por uma preparação física e emocional orientada para a disciplina. As mães espartanas, célebres por sua força de caráter, eram as primeiras a inculcar a austeridade e a resistência à dor. Não se tratava de criar filhos carinhosos, mas futuros hoplitas. A amamentação era prolongada e a alimentação mantida simples, evitando qualquer forma de indulgência. Do ponto de vista espartano, um menino demasiado mimado seria um adulto inútil no campo de batalha. Aos 7 anos começava a verdadeira agogé.
Nesse momento, os meninos eram retirados de seus lares para ingressar no sistema educativo estatal. A partir desse dia, a vida familiar ficava para trás, substituída por uma comunidade rigidamente organizada onde a obediência e a competição eram essenciais. Os pequenos espartanos eram divididos em grupos por idade e designados a um paidonomos, um supervisor encarregado de impor disciplina absoluta. A agogé não tolerava indisciplina nem erros. Qualquer falta podia ser punida com chicotadas, humilhações ou privações, usadas como ferramentas para reforçar a fortaleza mental. O treinamento físico era constante. Os meninos corriam, lutavam, saltavam e se exercitavam do amanhecer ao entardecer. A destreza na luta corpo a corpo e na esgrima com armas de madeira era considerada fundamental. O objetivo era que o menino aprendesse a suportar a dor, controlar o medo e desenvolver força física excepcional. Os espartanos acreditavam que o corpo era o primeiro instrumento do guerreiro e sua perfeição devia ser alcançada desde a infância. Os exercícios eram realizados frequentemente descalços, quase nus e sem proteção, para endurecer a pele e fortalecer o espírito. Mas a agogé não se limitava ao aspecto físico. Também buscava treinar a astúcia e a capacidade de sobreviver em condições extremas. Os jovens eram submetidos a provas de fome e frio intencionais. Recebiam rações insuficientes, sendo obrigados a encontrar maneiras de complementá-las. No entanto, roubar não era o problema. Ser pego, sim. Se um menino roubava comida e conseguia escapar sem ser detectado, demonstrava engenho e habilidade. Se fosse descoberto, recebia castigos severos, não pelo ato de roubar em si, mas por falhar em realizá-lo com sucesso. Esse curioso enfoque mostrava que a agogé buscava gerar indivíduos não apenas fortes, mas também astutos e capazes de se adaptar a situações adversas. Um dos aspectos mais temidos do treinamento era o rito do altar de Ártemis Ortia. Durante um festival anual, os jovens espartanos deviam suportar chicotadas públicas enquanto tentavam aproximar-se do altar da deusa. Esse ritual, conhecido como diamastigoses, era um espetáculo brutal em que os participantes buscavam demonstrar sua capacidade de suportar a dor sem emitir um só grito. O propósito era ensinar-lhes que a resistência ao sofrimento era uma honra e que o valor se media na capacidade de controlar o corpo e a mente. Alguns jovens morriam durante o ritual, mas os que sobreviviam reforçavam seu prestígio na comunidade. O processo educativo também incluía a formação moral e patriótica. Os jovens aprendiam poesia espartana e entoavam hinos guerreiros que exaltavam o sacrifício pela pátria. Embora a educação intelectual espartana não fosse comparável à de outras polis gregas, os espartanos desenvolviam habilidades retóricas básicas para cumprir funções militares e políticas dentro dos limites impostos pelo Estado. O foco não estava no pensamento crítico, mas na lealdade absoluta e no respeito pelas leis ancestrais. À medida que os jovens cresciam, a competição entre eles se intensificava. A agogé promovia uma hierarquia natural baseada na habilidade, na coragem e na disciplina. Os mais destacados tornavam-se líderes de seus grupos e recebiam responsabilidades adicionais. Essa estrutura fomentava a meritocracia militar, assegurando que apenas os melhores ocupassem posições de comando no futuro exército hoplita. Desde a adolescência, os jovens participavam de simulações de guerra, ataques noturnos e provas de resistência que recriavam as condições de combate real. Um dos sistemas mais enigmáticos e violentos dentro da agogé era a cripteia. Esse ritual, reservado aos mais promissores, consistia em enviar os jovens mais aptos para viver durante certo tempo nos campos da Lacônia, armados apenas com uma faca. Sua missão era vigiar os ilotas e, em alguns casos, eliminá-los para semear o medo e evitar rebeliões. Embora sua natureza exata siga sendo debatida pelos historiadores, o fato é que a cripteia reforçava o vínculo entre o jovem espartano e o Estado, obrigando-o a agir como instrumento de controle e repressão. Esse rito extremo buscava completar a transformação do adolescente em um guerreiro disciplinado e impiedoso. Ao chegar aos 20 anos, um jovem espartano completava a agogé e alcançava o estado de hegemon. No entanto, sua vida não mudava imediatamente. Ele devia integrar-se a um dos syssitia, os refeitórios comuns onde os cidadãos conviviam e reforçavam a camaradagem.
A aceitação em um syzytio era essencial para manter a cidadania plena. Ali, os jovens continuavam treinando e fazendo parte do exército, aperfeiçoando suas habilidades e esperando o momento de entrar em combate. Embora a agogé formal terminasse, a formação espartana nunca cessava. Todo cidadão devia permanecer pronto para a guerra até os 60 anos. A estrutura social espartana. A sociedade espartana, talvez mais do que qualquer outra no mundo grego, foi um sistema minuciosamente organizado para sustentar um único objetivo: a supremacia militar do Estado. Desde suas origens, Esparta compreendeu que, para manter sua posição dominante no Peloponeso, precisava controlar uma população subjugada que a superava amplamente em número. Essa necessidade estratégica moldou uma estrutura social rígida, austera e hierarquizada, onde cada grupo cumpria um papel específico na preservação da ordem e da estabilidade. Longe de ser um sistema fluido ou flexível, a sociedade espartana tornou-se uma maquinaria complexa, projetada para funcionar sem falhas e garantir o poder da elite guerreira. No topo dessa ordem encontravam-se os espartíatas, também chamados de homoioi, os iguais. Esse grupo representava os cidadãos de pleno direito, homens nascidos em Esparta, filhos de pais espartanos, formados na agogé e aptos para cumprir as obrigações militares. Ser um espartíata não era um simples título. Implicava um compromisso absoluto com o Estado e a renúncia a qualquer forma de ofício que não fosse a guerra. Os espartíatas viviam exclusivamente para o treinamento, o combate e a administração do poder político. Seu número, no entanto, era reduzido e diminuiu progressivamente ao longo dos séculos devido a guerras, perda de cidadania ou desigualdades econômicas. Ao contrário do que se poderia supor, a cidadania espartana não era um privilégio hereditário garantido. Para conservá-la, o espartíata devia cumprir 2 requisitos: concluir a agogé e contribuir com sua cota obrigatória aos syzytias, os refeitórios comuns onde todos os cidadãos compartilhavam as refeições. Essa cota era obtida graças à produção dos ilotas designados a cada cidadão. Se um espartíata não pudesse fornecer os alimentos necessários, fosse por má administração ou perda de terras, era expulso do refeitório e perdia seu status. Dessa forma, a cidadania espartana sustentava-se sobre uma base econômica frágil e dependia inteiramente do trabalho servil. Abaixo dos espartíatas encontravam-se os periecos, habitantes livres, porém sem status de cidadão. Os periecos viviam em comunidades autônomas ao redor de Esparta, especialmente em áreas costeiras e montanhosas. Embora não participassem da política espartana nem tivessem acesso à agogé, eram indispensáveis para a economia do Estado. Dedicavam-se ao comércio, à metalurgia, à artesania e à produção de bens que os espartíatas consideravam indignos de realizar. Fabricavam armas, escudos, couraças, embarcações e ferramentas, fornecendo uma infraestrutura econômica fundamental para sustentar o poder militar. Em tempos de guerra, os periecos formavam unidades de apoio e podiam combater como hoplitas, embora nunca integrassem a elite da falange espartana. Ao contrário dos espartíatas, os periecos podiam acumular riqueza, comerciar com outras polis e administrar seus próprios assuntos internos, desde que não entrassem em conflito com as necessidades de Esparta. Sua relação com a polis era um equilíbrio delicado. Eram livres, porém subordinados, necessários, porém vigiados. A autoridade espartana assegurava-se de que os periecos jamais desenvolvessem poder ou autonomia excessivos, pois isso poderia ameaçar a estabilidade do regime. Na base da estrutura social encontravam-se os ilotas, a numerosa população agrícola subjugada por Esparta após suas conquistas, especialmente as guerras messênias. Os ilotas não eram escravos comuns nem propriedade privada dos cidadãos, eram servos do Estado. Eram designados a parcelas de terra que trabalhavam em benefício dos espartíatas e parte de sua produção lhes era tomada como tributo obrigatório. Sua existência era marcada pela exploração, controle e medo. Os espartanos temiam os ilotas tanto quanto deles dependiam. Seu número era tão superior ao dos espartíatas que qualquer alteração na ordem poderia desencadear uma rebelião devastadora. Para manter os ilotas submetidos, Esparta desenvolveu um sistema de vigilância constante. Era comum que todos os anos, no início da nova efebia,
os éforos declarassem guerra aos ilotas de maneira ritual, autorizando assim os jovens espartanos a eliminá-los sem consequências religiosas ou morais. A cripteia, mencionada no capítulo anterior, era um dos mecanismos mais extremos para infundir terror. Jovens selecionados percorriam os campos durante a noite para espionar, vigiar e, por vezes, assassinar aqueles ilotas que parecessem demasiado orgulhosos ou rebeldes. O objetivo era claro: quebrar qualquer tentativa de resistência. A estabilidade do Estado dependia dessa opressão estrutural. No entanto, os ilotas não eram apenas vítimas passivas. Conhecidos por sua resiliência, mantinham vivas suas tradições, sua língua e sua identidade cultural, apesar do domínio espartano. Em momentos críticos, como após o terremoto de 464 a.C., rebelaram-se em massa, desafiando o controle espartano e obrigando a polis a recorrer a aliados externos para sufocar a revolta. Esses episódios revelam a fragilidade inerente ao sistema espartano, sustentado pela constante tensão entre a elite cidadã e a enorme população servil. Entre os espartíatas e os periecos existiam outros grupos marginais que completavam o tecido social. Os motaques, por exemplo, eram filhos de espartíatas pobres ou de espartíatas com mães ilotas, que podiam ser educados junto aos cidadãos, mas sem obter imediatamente a cidadania plena. Também existiam os neodamodes, antigos ilotas libertados após prestarem serviços militares, geralmente em campanhas difíceis. Esses homens emancipados ocupavam uma posição ambígua. Já não eram escravos, mas tampouco possuíam os direitos de um cidadão completo. Sua presença mostra que, embora rígida, a estrutura espartana tinha certas fissuras e adaptações destinadas a reforçar a capacidade militar em tempos de necessidade. A posição da mulher espartana também influenciava a estrutura social, embora seu papel seja analisado no próximo capítulo. Contudo, é necessário destacar aqui que as mulheres espartanas gozavam de direitos e liberdades desconhecidos na maior parte do mundo grego. Podiam herdar propriedades, administrá-las e até possuir grandes extensões de terra. Essa realidade tinha implicações profundas. À medida que os cidadãos espartanos diminuíam, a propriedade concentrava-se cada vez mais nas mãos de mulheres e famílias poderosas. O desequilíbrio econômico resultante contribuiria séculos mais tarde para o enfraquecimento da estrutura social e o declínio de Esparta. O poder político em Esparta não se limitava aos cidadãos comuns. Duas instituições se destacavam: a Gerúsia, o Conselho de Anciãos, e os éforos, magistrados eleitos anualmente. Enquanto a Gerúsia representava a estabilidade e a tradição, os éforos exerciam um controle mais direto e, em muitos casos, superior sobre a vida cotidiana. Tinham autoridade para supervisionar a conduta dos cidadãos, controlar a educação dos jovens e até julgar os reis. As mulheres espartanas. Na vasta diversidade das polis gregas, nenhum grupo resultou tão enigmático, admirado e temido quanto as mulheres espartanas. Enquanto em Atenas a mulher estava relegada ao interior do oikos, sem voz política e com pouca visibilidade pública, em Esparta seu papel era radicalmente diferente. Não só gozavam de liberdades impensáveis para o resto do mundo grego, como também constituíam uma engrenagem essencial no funcionamento do Estado militarizado. Eram guardiãs do sangue espartano, administradoras das propriedades familiares e depositárias de um ideal de fortaleza que se esperava tanto de homens quanto de mulheres, porque em Esparta a sociedade inteira devia servir ao Estado. Desde o nascimento, as meninas espartanas eram tratadas de maneira distinta das do resto da Grécia. Embora não fizessem parte da agogé, recebiam uma educação estatal, supervisionada e criada para fortalecer seu corpo e espírito. Os espartanos acreditavam firmemente que mulheres fortes produziam filhos fortes e que a saúde do guerreiro começava no ventre materno. Por isso, as meninas praticavam corridas, lançamento de disco e dardo, luta leve, exercícios rítmicos e até competições públicas. Essa prática escandalizava muitos gregos, especialmente os atenienses, que viam na participação esportiva feminina uma transgressão aos papéis tradicionais. No entanto, em Esparta não se buscava fomentar a estética nem o brilho atlético. A educação física feminina tinha um objetivo estritamente funcional: promover a maternidade saudável e garantir gerações de hoplitas robustos.
Os corpos ágeis, resistentes e vigorosos das espartanas eram considerados um ativo nacional. Sua existência reforçava a ideia de que toda a polis fazia parte de um projeto militar a longo prazo, no qual mesmo aqueles que não iriam combater contribuíam de forma decisiva. Para além do aspecto físico, as jovens recebiam educação em poesia, canto coral e rituais religiosos. A vida espiritual feminina era fundamental para a coesão social. As espartanas participavam de festivais, competições musicais e cerimônias que exaltavam a disciplina, a harmonia e o valor. Esses eventos não só fortaleciam a identidade coletiva, como também ofereciam um treinamento social na presença pública, preparando as mulheres para ocupar papéis de liderança dentro da comunidade familiar e econômica. Desde cedo, esperava-se delas um caráter firme, orgulhoso e direto. As fontes antigas apresentam as mulheres espartanas como figuras dispostas a falar sem temor, capazes de repreender seus maridos ou filhos se vacilassem em seus deveres. A tradição reuniu inúmeras anedotas, nas quais mães despediam seus filhos antes da guerra com a célebre frase: "Volta com teu escudo ou sobre ele". A autenticidade exata dessas palavras pode ser discutida, mas sua ressonância reflete fielmente os valores da sociedade espartana. A honra estava acima da vida, e as mulheres eram as primeiras a exigir essa lealdade inquebrantável. O casamento em Esparta também diferia do resto do mundo grego. As jovens casavam-se por volta dos 18 anos, uma idade relativamente avançada para a época. Os homens, por sua vez, não podiam conviver plenamente com suas esposas até passarem dos 30, devido às exigências da agogé e dos cicítias. Essa particularidade gerava um modelo matrimonial incomum, no qual o vínculo emocional e doméstico se construía lentamente, sem a convivência diária que caracterizava outras polis. O propósito do casamento era novamente funcional: produzir filhos legítimos e saudáveis. O amor romântico não ocupava um lugar relevante nessa equação. Devido ao fato de que os cidadãos homens passavam a maior parte do tempo em acampamentos, treinamentos ou campanhas militares, o controle das propriedades recaía nas mãos das mulheres. As espartanas administravam terras, gerenciavam rações, supervisionavam os ilotas designados às parcelas familiares e tomavam decisões econômicas. Essa autonomia econômica não tinha precedentes no mundo grego. Com o tempo, a capacidade de herdar e acumular riqueza levou as mulheres a controlarem uma parte significativa das terras da Lacônia. No século IV a.C., segundo Aristóteles, quase 2/3 das propriedades estavam em mãos femininas. Essa concentração de riqueza teria consequências profundas na estrutura social espartana, que já começava a mostrar sinais de fragilidade. No âmbito religioso, as mulheres desempenhavam um papel protagonista. Os principais rituais associados à fertilidade, à proteção do linho e à coesão comunitária eram realizados por mulheres. A presença feminina em templos, festivais e procissões, longe de ser marginal, estava institucionalizada. Nesses eventos, as jovens participavam de coreografias corais que celebravam a fortaleza e a unidade do povo espartano. A dança e a música tornaram-se um meio para reforçar os valores coletivos, desde a obediência até o orgulho cívico. Ao contrário de outras polis, onde o parto era um assunto privado e doméstico, em Esparta constituía um evento de importância estatal. A maternidade não era um papel secundário, mas um ato de serviço à pátria. As mulheres que davam à luz vários filhos homens recebiam honras públicas, pois aumentavam a reserva militar. Isso reforçava uma visão na qual a fertilidade era uma questão política e estratégica, vinculada diretamente à sobrevivência do Estado. A liberdade espartana também se manifestava na mobilidade e na presença pública. As mulheres podiam deslocar-se sem restrições, falar diante de homens e participar de atividades comunitárias. Esse nível de agência surpreendia e escandalizava muitos contemporâneos. Atenas, considerada o centro cultural da Grécia, via nas espartanas um modelo transgressor, quase subversivo. Para os espartanos, ao contrário, essa liberdade era um componente indispensável. Uma sociedade na qual os homens viviam quase permanentemente em serviço militar precisava de mulheres capazes de sustentar a vida econômica, social e emocional da polis. As espartanas não empunhavam lanças nem combatiam na falange, mas sua influência era profunda.
Eram elas que preservavam a disciplina doméstica, administravam os recursos agrícolas, elevavam os padrões de rigor moral e transmitiam o ethos espartano às novas gerações. A fortaleza masculina não podia existir sem a estrutura feminina que a sustentava. Em Esparta, a vida privada e a vida pública estavam entrelaçadas, e a mulher ocupava um papel central em ambos os espaços. Mas essa fortaleza não era sinônimo de igualdade política. Apesar de seu poder econômico e social, as mulheres não participavam das assembleias nem da tomada de decisões governamentais. A Batalha das Termópilas, 480 a.C. O estreito desfiladeiro das Termópilas, uma garganta de terra comprimida entre montanhas e o Golfo Maliaco, foi o cenário de um dos confrontos mais lembrados da antiguidade. Ali, no verão de 480 a.C., um reduzido contingente grego liderado pelo rei espartano Leônidas I enfrentou o colossal exército do rei persa Xerxes. Embora a batalha tenha sido imortalizada pelo sacrifício dos 300 espartanos, seu significado real foi muito mais profundo. Representou um choque entre duas concepções de poder, dois sistemas políticos e duas visões de mundo. Termópilas não foi apenas um feito militar, mas um ato calculado para retardar a invasão persa e enviar uma mensagem a toda a Grécia. Resistir era possível. Para compreender a dimensão desse confronto, é necessário ver o contexto. Em 490 a.C., uma primeira invasão persa havia sido derrotada em Maratona, onde os atenienses conseguiram uma vitória inesperada. 10 anos depois, Xerxes, filho de Dário I, iniciou uma nova ofensiva, desta vez colossal. Reuniu um exército imenso, números antigos falam de centenas de milhares, embora historiadores modernos estimem entre 80.000 e 120.000 combatentes, acompanhado por uma numerosa frota que avançava paralelamente às costas. Seu objetivo era submeter definitivamente as polis gregas, punir Atenas e consolidar a hegemonia persa no Egeu. A Grécia, fragmentada politicamente, compreendeu, no entanto, a gravidade da ameaça. Diante do avanço persa, várias polis formaram uma aliança defensiva liderada por Esparta. Embora Atenas fornecesse a maior parte da frota, o comando terrestre correspondia naturalmente aos espartanos, cuja reputação como hoplitas era insuperável. Em um congresso panhelênico, decidiu-se que a defesa terrestre ocorreria nas Termópilas, um ponto onde a largura do caminho mal permitia a passagem de alguns soldados lado a lado. Ali, a superioridade numérica persa perderia parte de sua vantagem, contudo, um obstáculo inesperado complicou a situação. Em Esparta, celebravam-se as Carnéias, um festival religioso no qual a participação militar era restringida. Os espartanos consultaram o oráculo de Delfos, que, segundo as crônicas, deu uma mensagem inquietante. Esparta ou perderia seu rei, ou seria destruída. A interpretação de Leônidas seria decisiva. O rei decidiu partir para as Termópilas com um contingente reduzido de 300 hoplitas, todos pais de filhos homens, para assegurar a continuidade de seus linhagens. Não se tratava de uma missão suicida, mas de uma ação arriscada na qual a presença espartana seria simbólica e estratégica. A eles se juntaram cerca de 7.000 gregos de diversas cidades, incluindo tespianos, tebanos e arcádios. Quando as forças de Leônidas chegaram ao passo, começaram a fortificar uma antiga muralha de pedra que bloqueava o caminho. Era uma posição ideal para a defesa. Os persas tinham de avançar por um corredor estreito, onde sua cavalaria e arqueiros tinham pouca mobilidade. Leônidas organizou suas tropas em falanges compactas e esperou. A tensão aumentou quando as primeiras avançadas persas apareceram na extremidade do desfiladeiro. Xerxes enviou um emissário para exigir a rendição, mas Leônidas respondeu com a célebre frase molon labi, ou seja, vem e toma-as, referindo-se às suas armas. O primeiro dia de combate começou com ataques frontais persas. Xerxes enviou os medos e cilícios, acreditando que as defesas gregas cairiam rapidamente. No entanto, a falange hoplítica, protegida por grandes escudos redondos e lanças longas, resistiu a cada investida. Os espartanos aplicaram sua disciplina característica, avançavam e recuavam em movimentos sincronizados, confundindo os atacantes e criando uma parede impenetrável de bronze. Os persas, acostumados a combater em espaços abertos, encontraram-se presos e vulneráveis. As baixas persas se acumularam, enquanto os gregos mantinham uma linha firme. Ao cair da tarde,
Xerxes ordenou o ataque de sua unidade mais prestigiosa, os Imortais, a guarda de elite do Império. Mas nem mesmo eles conseguiram romper a formação grega. Os espartanos e seus aliados empregaram manobras táticas como a retirada fingida, na qual recuavam momentaneamente para atrair os inimigos ao interior do paço e depois contra-atacavam com uma ferocidade devastadora. Ao final do primeiro dia, o moral persa estava abalado. Xerxes, segundo Heródoto, levantou-se de seu trono 3 vezes pela frustração de ver seu exército ser rechaçado. O segundo dia seguiu um padrão similar. Os persas lançaram ondas sucessivas tentando desgastar os gregos. A estreiteza do paço novamente favoreceu os defensores. As armaduras pesadas, os treinamentos conjuntos e a disciplina da falange se impunham às tropas persas mais leves e dependentes de arqueiros e cavalaria. Leônidas rotacionava as tropas aliadas para garantir que nenhuma unidade ficasse exausta, mantendo uma defesa tão sólida quanto no primeiro dia. Contudo, a sorte grega estava prestes a mudar. Um habitante local chamado Efialtes apresentou-se a Xerxes e revelou a existência de um caminho oculto pelas montanhas, o Anópaia, que permitia contornar o paço e chegar pela retaguarda dos gregos. Xerxes enviou os Imortais por essa rota durante a noite. Ao amanhecer do terceiro dia, um explorador grego confirmou o inevitável. Os persas haviam conseguido flanquear a posição Leônidas. Então, convocou um conselho rápido. Compreendeu que a batalha estava perdida, mas decidiu permanecer para retardar o avanço inimigo o máximo possível. Dispensou a maioria dos contingentes gregos, permitindo-lhes retirar-se e preparar novas linhas defensivas. Ele e seus 300 espartanos ficaram, acompanhados por cerca de 700 tespianos que, por decisão própria, escolheram morrer ao lado deles, e por um grupo de tebanos cuja conduta foi controversa. A defesa final foi feroz. Os gregos, superados numericamente e cercados, lutaram com lanças quebradas, espadas e, por fim, até mesmo com as mãos e dentes quando ficaram sem armas. Durante o combate caiu Leônidas, e sua morte elevou o fervor dos espartanos. Os gregos tentaram recuperar seu corpo, conseguindo fazê-lo após um confronto encarniçado. Finalmente, ao serem totalmente cercados, os defensores foram aniquilados por uma chuva de flechas. Termópilas havia caído, mas não sem deixar uma marca transcendental. Leônidas I. A figura de Leônidas I ocupa um lugar singular na história antiga. Envolto em uma combinação de fatos verificáveis, silêncios documentais e um forte componente mítico, o rei espartano encarna melhor do que ninguém o ideal do governante hoplita, austero, disciplinado, disposto a morrer pela polis sem hesitação. Leônidas pertencia à casa dos Agíadas, uma das 2 dinastias reais de Esparta, junto aos Euripôntidas. Segundo a tradição, ambas as famílias descendiam diretamente dos gêmeos Heráclidas, Eurístenes e Procles, o que conferia à sua linhagem um prestígio quase sagrado. Nascido por volta do ano 540 a.C., Leônidas não estava destinado originalmente a ser rei. Como o terceiro filho de Anaxandridas II, as possibilidades de ascender ao trono eram escassas. Sua vida, portanto, não começou com privilégios excepcionais, mas sob o mesmo sistema que regia o restante dos espartíatas. Formou-se na Agogé, onde a rígida igualdade apagava qualquer distinção de linhagem. Ali aprendeu a suportar o frio, a fome, a dor e a disciplina absoluta. Este detalhe é essencial. Leônidas não foi moldado como príncipe, mas como soldado. A Agogé não reservava nenhum tratamento especial aos filhos de reis. Todos, mesmo os descendentes de Héracles, deviam demonstrar seu valor. Essa formação contribuiu para que, quando finalmente ascendeu ao trono, sua autoridade fosse respeitada não apenas pela herança, mas pela experiência e reputação. Os espartanos valorizavam líderes que não pediam esforço aos seus homens, sem antes tê-lo demonstrado na própria pele. A morte de seus irmãos mais velhos, Cleómenes I e Dorieu, abriu inesperadamente o caminho ao poder. Cleómenes, um rei polêmico e mentalmente instável segundo as fontes antigas, morreu sem deixar herdeiro homem, o que levou o trono a recair sobre Leônidas por volta de 489 a.C. C. Para consolidar sua posição, Leônidas casou-se com Górgona, filha de Cleómenes, uma mulher célebre por sua inteligência e capacidade política.
Górgona aparece em várias anedotas históricas nas quais oferece conselhos diplomáticos e comentários agudos. Sua união com Leônidas simbolizou a continuidade da linha real e o apoio interno das facções do poder espartano. Como rei, Leônidas herdou uma Esparta poderosa, temida e respeitada, mas também sujeita a desafios internos e externos. A ameaça persa pairava sobre a Grécia com força. As cidades jônicas haviam sido subjugadas e Atenas começava a emergir como um rival cultural e político. Nesse ambiente tenso, a figura do rei espartano precisava equilibrar tradição e estratégia. Diferentemente de outras monarquias, a realeza lacedemônia era limitada pela Gerúsia e pelos éforos, que controlavam rigorosamente cada decisão. O rei comandava o exército e desempenhava funções religiosas, mas sempre sob vigilância institucional. As fontes antigas, especialmente Heródoto, destacam Leônidas como um governante sóbrio, reflexivo e consciente de sua responsabilidade diante de um inimigo descomunal. Sua decisão de marchar às Termópilas com apenas 300 homens não foi um ato impulsivo, mas a culminação de deliberações políticas e religiosas. Esparta não podia violar seus festivais sagrados sem arriscar a ira dos deuses, mas também não podia abandonar a Grécia à invasão persa. Leônidas resolveu essa contradição, assumindo ele mesmo o peso do sacrifício e levando consigo um pequeno grupo cuidadosamente selecionado, homens que já tinham filhos, o que garantiria a continuidade de suas famílias. A marcha rumo às Termópilas representou um momento crucial para sua liderança. Leônidas não apenas comandava um exército reduzido, encontrava-se à frente de uma coalizão diversa, formada por hoplitas de várias polis. Seu carisma e autoridade devem ter desempenhado um papel determinante para manter a coesão do contingente. Os gregos enfrentavam o império mais poderoso do mundo conhecido, e a figura do rei espartano funcionava como símbolo e guia. Seu comportamento nos dias que antecederam o combate reflete uma liderança baseada na calma, na disciplina e na aceitação do destino. Durante a batalha, Leônidas dirigiu pessoalmente a linha de frente, lutando lado a lado com seus homens. Na falange espartana, a presença do rei não era cerimonial, era um componente moral e tático. Heródoto relata que, nos momentos mais intensos do combate, Leônidas posicionava-se na parte mais vulnerável da linha para reforçar seus homens e conter qualquer tentativa persa de romper a formação. Sua figura atuava como catalisador moral, lembrando a todos que o rei de Esparta não ordenava sacrifícios, ele os compartilhava. A morte de Leônidas no terceiro dia foi um dos episódios decisivos da batalha. Segundo a tradição, caiu durante o combate corpo a corpo, enquanto os persas fechavam o cerco. A luta que se seguiu foi feroz. Os espartanos fizeram um esforço desesperado para recuperar seu corpo, uma ação carregada de significado. Para os gregos, permitir que o inimigo capturasse ou profanasse o cadáver de um rei era impensável. Após intensos confrontos, conseguiram recuperar Leônidas, e seu corpo tornou-se o estandarte final de resistência naqueles angustiantes minutos. Xerxes, ao ver o valor demonstrado pelo rei espartano, ordenou decapitar seu cadáver e fincar a cabeça em uma estaca. O gesto, incomum entre os persas, demonstrava tanto frustração quanto respeito tácito. Mais tarde, quando os gregos expulsaram os persas da Grécia, o corpo de Leônidas foi recuperado e levado a Esparta, onde foi enterrado com honras extraordinárias. Sua tumba, transformada em local de peregrinação, tornou-se símbolo do ideal cidadão espartano. Morrer pela liberdade da polis. A memória de Leônidas perdurou na cultura lacedemônia. Todos os anos, Esparta celebrava honras fúnebres em seu nome, com discursos, sacrifícios e competições atléticas. O exército espartano. O exército espartano foi, durante séculos, a força terrestre mais respeitada e temida da Grécia. Sua fama não se baseava em números, mas na disciplina absoluta, na coesão tática e em uma maneira de entender a guerra que convertia cada hoplita em uma engrenagem consciente e funcional de uma máquina militar implacável. A base do exército espartano era a falange hoplítica, uma formação densa de infantaria pesada onde cada soldado protegia com seu escudo o companheiro à esquerda. Nessa estrutura, o valor individual era secundário diante da confiança coletiva. O hoplita espartano sabia que, se rompesse as fileiras, colocaria em risco toda a unidade.
Essa compreensão profunda da interdependência era resultado direto da agogê, onde as crianças cresciam entendendo que sua vida não lhes pertencia por completo, mas sim ao Estado e aos seus companheiros de armas. Cada hoplita carregava um equipamento padrão que, com o tempo, se tornou símbolo da identidade espartana. O escudo redondo de bronze, o áspis, era seu elemento central. Pesado e largo, tinha o propósito de cobrir o próprio corpo e parte do corpo do companheiro. Sua superfície era decorada com a famosa lambda, a letra que representava Lacedemônia. Renunciar ao escudo que protegia toda a falange era considerado desonra absoluta, enquanto perder uma lança ou uma espada não tinha importância moral. A lança, ou doro, com cerca de 2,5 metros de comprimento, era a arma principal. Fabricada em madeira resistente, com uma ponta de ferro e um contrapeso de bronze na extremidade posterior, permitia combater a uma distância relativa dentro da formação. Quando a lança se quebrava, algo frequente nos enfrentamentos cerrados, o hoplita recorria à sua espada curta chamada chifos, ideal para o combate corpo a corpo. Essa arma, de design austero e letal, encarnava a filosofia espartana, simples, funcional e eficaz. O capacete coríntio, de bronze, cobria toda a cabeça, deixando apenas uma abertura para os olhos e a boca. Embora pudesse limitar o campo de visão e a audição, proporcionava uma proteção formidável. A armadura era completada com uma couraça de bronze ou de linho endurecido, grevas para proteger as pernas e um manto vermelho. Essa cor não era casual. Dizia-se que servia para disfarçar o sangue, reforçando a ideia de resistência inquebrável. A formação militar espartana era organizada de maneira meticulosa. A unidade básica era a enomotia, composta por cerca de 32 homens. Várias enomotiae formavam uma pentecostia e várias pentecostias, um lochos. No tempo de Leônidas, o exército espartano completo, incluindo periecos e aliados, podia mobilizar milhares de hoplitas, embora o número de espartíatas raramente ultrapassasse 8.000. Nas Termópilas, apenas uma pequena fração representou a elite cidadã. No entanto, mesmo em grupos reduzidos, seu impacto era desproporcional diante de outras forças terrestres. A disciplina era o elemento que diferenciava os espartanos do resto da Grécia. Cada manobra, cada mudança de formação e cada avanço era executado com precisão quase mecânica. Os espartanos marchavam ao ritmo de flautas no campo de batalha, não por estética, mas para manter a sincronização. Essa prática evitava o caos no combate e permitia executar movimentos complexos dentro da falange sem desordenar as linhas. Em combate, os espartanos eram conhecidos por seu autocontrole extraordinário. Não gritavam nem gesticulavam, avançavam com passo firme e silencioso. Essa atitude intimidava profundamente seus inimigos, acostumados a gritos, cantos e arengas. Para os espartanos, o combate não era um espetáculo emocional, mas uma disciplina técnica. Cada gesto devia ser calculado para manter a coesão e a eficácia da formação. O treinamento contínuo lhes permitia resistir a longas campanhas e manobras extenuantes. Os jovens realizavam exercícios de resistência, marchas prolongadas e combates simulados. A preparação física era complementada com exercícios mentais destinados a fortalecer a determinação e a obediência. Em Esparta não existia improvisação. Toda a ação militar respondia a práticas repetidas inúmeras vezes. Uma das táticas espartanas mais destacadas era a oblíqua, onde a falange avançava em diagonal para atacar o flanco inimigo e romper sua coesão. Os espartanos também dominavam manobras defensivas como a tartaruga, uma formação que permitia resistir a chuvas de flechas ou ataques frontais, concentrando os escudos em uma massa compacta. Mas o exército espartano não se limitava à infantaria pesada. Em campanhas prolongadas, os periecos forneciam tropas leves, arqueiros e unidades auxiliares. Os ilotas, embora desprezados socialmente, lutavam como peltastas, infantaria leve, e em funções de apoio. Sua participação aumentou especialmente durante a Guerra do Peloponeso, quando Esparta precisou expandir sua capacidade militar além dos espartíatas. Paradoxalmente, os servos submetidos tornaram-se peças necessárias nas grandes campanhas, um lembrete da crescente dependência do sistema espartano.
O exército espartano também era atravessado por códigos morais rígidos. A covardia era castigada com o exílio social. Aqueles que abandonavam a linha de batalha ou eram considerados indignos recebiam o status de tresantes, tremedores. As guerras médicas. As guerras médicas foram um ponto de inflexão para a Grécia e, em particular, para Esparta. Embora Atenas geralmente ocupe o protagonismo nos relatos posteriores, especialmente por suas vitórias em Maratona, Salamina e Plateia, o papel de Esparta foi decisivo para articular a resistência helênica frente ao Império Persa. O confronto entre gregos e persas começou muito antes das célebres batalhas. No final do século VI a.C., as cidades gregas da Ásia Menor, submetidas ao domínio persa, se rebelaram no que se conhece como a Revolta Jônica. Embora Atenas tenha fornecido apoio militar aos rebeldes, Esparta decidiu não intervir diretamente. Seu enfoque tradicional de evitar guerras distantes refletia sua prioridade absoluta: manter a ordem interna diante dos ilotas. No entanto, a revolta foi o primeiro aviso da capacidade de choque entre ambas as civilizações. Quando Dário I, rei da Pérsia, decidiu castigar Atenas por sua intervenção, os lacedemônios compreenderam que o conflito, mais cedo ou mais tarde, se estenderia por toda a Grécia. A primeira invasão persa culminou na Batalha de Maratona, em 490 a.C. Esparta recebeu um pedido urgente de ajuda por parte de Atenas, mas devido à celebração das Carneias, os espartanos não puderam marchar imediatamente. Quando finalmente chegaram, a batalha já havia sido vencida pelos atenienses. Ainda assim, o impacto político foi profundo. Atenas havia demonstrado que o persa não era invencível, e Esparta entendeu que, para preservar o equilíbrio de poder na Grécia, deveria assumir um papel mais ativo em qualquer enfrentamento futuro. A mensagem era clara: se a Pérsia submetesse Atenas, Esparta ficaria isolada. Essa possibilidade tornou-se real quando Xerxes I, filho de Dário, decidiu empreender uma segunda invasão em 480 a.C., muito mais ambiciosa que a anterior. A magnitude do exército persa era suficiente para gerar terror entre as polis gregas. Diante dessa ameaça, surgiu a necessidade imperiosa de unidade. Foi nesse ponto que Esparta assumiu a liderança militar do lado grego, pois nenhuma outra polis dispunha de um corpo hoplítico tão disciplinado nem de uma tradição militar comparável. O Congresso Helênico decidiu que Esparta dirigiria tanto as forças terrestres quanto, simbolicamente, a estratégia geral. Atenas, por sua vez, contribuiria com a maior parte da frota. Essa aliança, embora frágil, representou uma cooperação inédita na história grega. A primeira grande ação liderada por Esparta nessa guerra foi a defesa do desfiladeiro das Termópilas, onde Leônidas e seus homens resistiram durante 3 dias frente às forças de Xerxes. Embora o sacrifício tenha terminado em derrota, seu valor estratégico foi enorme. Permitiu atrasar o avanço persa e preparar a defesa naval no Estreito de Artemísio. Em Artemísio, enquanto Leônidas resistia em terra, a frota grega, liderada pelos atenienses, mas com presença espartana, enfrentou a armada persa. Embora não tenha havido uma vitória decisiva, os gregos conseguiram evitar que a frota persa envolvesse as Termópilas por mar. No entanto, quando o flanco terrestre caiu, a frota helênica retirou-se para Salamina, onde prepararia o golpe definitivo. Após as Termópilas, os persas avançaram quase sem oposição, devastando Beócia e ocupando Atenas, previamente abandonada por sua população. Foi um golpe devastador para a moral grega, mas a resistência estava longe de terminar. A chave do conflito se deslocou para o mar, onde as táticas e decisões estratégicas seriam determinantes. A decisiva Batalha de Salamina, em 480 a.C., foi um triunfo ateniense, mas também uma consequência da liderança estratégica conjunta. Temístocles, general ateniense, conseguiu convencer os espartanos a manter a frota reunida no estreito onde a superioridade numérica persa seria neutralizada. Esparta concordou, consciente de que perder a guerra naval significaria perder o Peloponeso. A vitória em Salamina obrigou Xerxes a retirar-se com parte de seu exército, deixando o general Mardônio encarregado das operações terrestres. No ano seguinte, o conflito decisivo voltou ao campo. Os persas estabeleceram seu acampamento na Beócia, confiando que a superioridade de sua cavalaria e o desgaste grego forçariam uma rendição.
mas Esparta, junto a Atenas, Plateia e outras polis, reuniu um exército considerável sob o comando do espartano Pausânias, sobrinho de Leônidas. A Batalha de Plateia, em 479 a.C., seria um dos maiores combates hoplíticos da história. Durante dias, ambas as forças realizaram manobras cautelosas, tentando obter vantagem no terreno. Finalmente, a luta começou quando os persas, acreditando que os gregos se retiravam, lançaram um ataque prematuro. A falange espartana resistiu com firmeza ao avanço dos arqueiros e projéteis inimigos, avançando lentamente sob o comando do próprio Pausânias. A disciplina espartana, combinada com o apoio ateniense no flanco, acabou rompendo a linha persa. Mardônio morreu em combate e o restante do exército foi derrotado. Foi o fim da invasão persa. No mesmo dia, na batalha naval de Micala, a frota grega, liderada novamente por Esparta, destruiu o que restava da armada persa nas costas da Ásia Menor. A dupla vitória em Plateia e Micala consolidou a liberdade da Grécia e marcou o início do declínio da influência persa no Egeu. Esparta havia demonstrado ser o pilar terrestre da resistência helênica e, por isso, seu prestígio alcançou níveis sem precedentes. No entanto, a cooperação entre Esparta e Atenas durante as guerras médicas seria efêmera. A rivalidade com Atenas. Após a expulsão dos persas, a Grécia entrou em um período de redefinição política e militar. A vitória nas guerras médicas havia demonstrado a capacidade de cooperação entre as polis, mas também havia revelado diferenças profundas. As duas cidades que emergiram com maior prestígio, Esparta e Atenas, representavam modelos opostos de organização, valores e ambições. A tensão começou imediatamente após a guerra. Atenas, devastada fisicamente pela ocupação persa, iniciou um processo acelerado de reconstrução. Temístocles, seu principal estrategista, ordenou a construção de longas muralhas que conectavam a cidade ao porto do Pireu. Esse projeto inquietou Esparta, que via nessas fortificações um poder naval crescente capaz de desafiar sua hegemonia terrestre. Para os espartanos, a existência de uma Atenas fortificada criava um novo e perigoso equilíbrio militar. Atenas, por sua vez, utilizou a Liga de Delos, uma aliança originalmente criada para continuar a ofensiva contra a Pérsia, como ferramenta para expandir sua influência. Embora Esparta tivesse optado por retirar-se do conflito na Ásia Menor, ao considerar que os persas já não representavam uma ameaça imediata, os atenienses decidiram manter viva a ofensiva. Sob sua liderança, a Liga evoluiu gradualmente para um império marítimo. As polis membros contribuíam com navios ou tributos em dinheiro administrados por Atenas, que utilizava esses recursos para construir uma força naval sem precedentes na história grega. Esse crescimento marítimo contrastava fortemente com a estrutura conservadora de Esparta. Enquanto Atenas se convertia em uma potência de comércio, cultura, arquitetura e democracia, Esparta mantinha seu rígido sistema social baseado no campesinato ilota e na supremacia hoplítica. Ambas as polis viam no modelo da outra uma ameaça à sua própria estabilidade interna. Para Esparta, a democracia ateniense fomentava a liberdade e a participação cidadã, valores contrários à sua disciplina férrea. Para Atenas, o militarismo espartano representava uma forma de barbárie helênica que devia ser controlada. O primeiro episódio de tensão aberta foi a crise de Pausânias. Pausânias, o general espartano vitorioso em Plateia, foi acusado de traição por supostamente conspirar com os persas. Atenas utilizou esse escândalo para consolidar seu papel como líder da Liga de Delos, enquanto Esparta se via obrigada a recuar. A liderança terrestre espartana continuava intacta, mas a autoridade moral helênica que havia ostentado durante as guerras médicas começou a se diluir. Ao longo do século V a.C., vários incidentes aumentaram a tensão. Um dos mais significativos foi a rebelião de Tasos, onde Atenas interveio rapidamente para reprimir os insurgentes. Esparta tentou apoiar os rebeldes, mas um devastador terremoto na Lacônia em 464 a.C. mudou o curso dos acontecimentos. O sismo destruiu aldeias inteiras e matou milhares de espartanos, oferecendo aos ilotas a oportunidade de rebelar-se em massa. Diante dessa crise interna, Esparta pediu ajuda a outras polis, incluindo Atenas.
Atenas respondeu enviando um exército comandado por Cimon, mas ao chegar observaram a destruição e o caos. Os espartanos, desconfiando profundamente da democracia ateniense e temendo que os atenienses pudessem influenciar ideologicamente os ilotas, decidiram enviar Cimon de volta sem permitir sua participação na campanha. Essa humilhação pública teve um impacto profundo na política ateniense. Atenas rompeu imediatamente sua aliança com Esparta e aproximou-se de Argos, tradicional inimigo dos lacedemônios. O ressentimento entre ambas as cidades aumentou de maneira irreversível. Enquanto isso, Atenas continuou expandindo seu império marítimo e reforçando seu poder econômico. A cidade se transformou em um centro cultural sem precedentes, enquanto Esparta observava com desconfiança essa transformação. Para os espartanos, o crescimento ateniense não só implicava um risco militar, mas também um desafio moral. A austeridade espartana chocava frontalmente com a prosperidade e criatividade que floresciam nas ruas de Atenas sob o governo de Péricles. A rivalidade intensificou-se com episódios como a Guerra de Samos em 440 a.C., onde Atenas sufocou uma rebelião com métodos agressivos que confirmaram seu caráter imperial. Esparta considerou intervir, mas finalmente optou por não fazê-lo, temerosa de que um conflito direto conduzisse a uma guerra generalizada para a qual não se consideravam suficientemente preparados. No entanto, o equilíbrio era cada vez mais instável. O enfrentamento decisivo chegou com a Guerra de Córcira. Córcira, uma cidade com uma poderosa frota, chocou-se com sua metrópole, Corinto, aliada de Esparta. Atenas decidiu apoiar Córcira, desencadeando a fúria de Corinto, que pressionou Esparta para intervir. A situação agravou-se quando Atenas impôs um bloqueio econômico a Mégara, outro aliado espartano. O chamado Decreto Megárico, que proibia os megarenses de comercializar nos portos atenienses, foi percebido como um ato de agressão econômica que Esparta não podia tolerar sem perder o apoio de seus aliados. Em 432 a.C., as tensões alcançaram um ponto crítico. Corinto e Mégara exigiram ação imediata. Na Assembleia Espartana, os éforos e os aliados do Peloponeso argumentaram que Atenas havia violado os acordos de paz e interferido repetidamente em assuntos alheios. Esparta, depois de um longo debate, declarou que os atenienses haviam rompido a paz e que a guerra era inevitável. A decisão não apenas respondia à pressão externa, mas também ao temor interno. Se Esparta permitisse que Atenas continuasse expandindo sua influência, sua própria posição no Peloponeso ficaria enfraquecida. Assim se formaram dois blocos antagônicos. De um lado, a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta e composta principalmente por estados terrestres. Do outro, a Liga de Delos, liderada por Atenas e reforçada por sua formidável frota naval. Ambos os sistemas representavam modelos opostos de hegemonia. Poder terrestre frente a poder marítimo, austeridade frente à prosperidade, oligarquia militar frente à democracia comercial. A Guerra do Peloponeso, 431 a 404 a.C. A Guerra do Peloponeso foi o confronto que redefiniu o destino da Grécia. Durante quase 3 décadas, Atenas e Esparta, junto às suas respectivas alianças, mergulharam em um conflito total que combinou campanhas terrestres e navais, revoluções internas, epidemias, traições e devastações que afetaram cada canto do mundo helênico. Mais do que uma simples guerra pela hegemonia, foi um choque estrutural entre duas visões irreconciliáveis: o imperialismo marítimo de Atenas e o tradicionalismo terrestre de Esparta. O resultado final transformaria para sempre o equilíbrio de poder na Grécia, mas também deixaria feridas profundas no tecido político e social da região. A guerra começou oficialmente em 431 a.C., embora já estivesse sendo gestada havia anos. As tensões acumuladas haviam empurrado Esparta para um ponto sem retorno. Os espartanos, percebendo que Atenas se fortalecia rapidamente, temiam perder seu tradicional protagonismo na Grécia. As deliberações entre os éforos, a Gerúsia e os aliados concluíram que a guerra era necessária para conter a expansão ateniense antes que se tornasse irresistível. Atenas, sob a liderança de Péricles, confiava em seu poder naval e na segurança proporcionada por suas longas muralhas, projetadas para resistir a cercos prolongados.
Péricles sabia que Esparta dominava a guerra terrestre. Por isso, estabeleceu uma estratégia defensiva: evitar confrontos diretos em terra, concentrar-se em ataques marítimos e sustentar economicamente a cidade por meio de seu império no Egeu. Esparta, por sua vez, planejou invadir anualmente a Ática para devastar campos e obrigar Atenas a lutar. Assim começou a Guerra Arquidâmica, chamada assim pelo rei espartano Arquidamo II, que liderou as primeiras campanhas. Os espartanos invadiram a Ática repetidamente, queimando cultivos e aldeias, enquanto os atenienses se refugiavam dentro das muralhas. A estratégia funcionou inicialmente, mas teve consequências imprevisíveis. A concentração populacional dentro de Atenas favoreceu a propagação de uma terrível epidemia, que em 430 a.C. dizimou mais de 1/3 da população, incluindo o próprio Péricles. A epidemia enfraqueceu a moral ateniense e criou tensões políticas internas, mas não quebrou sua resistência. Enquanto isso, a frota ateniense atacava posições espartanas no Peloponeso, incendiava zonas costeiras e mantinha pressão econômica sobre os aliados de Esparta. Desenvolveu-se assim uma guerra de desgaste, na qual nenhum dos lados conseguia uma vitória decisiva. O terremoto da década anterior e a rebelião dos Ilotas haviam deixado uma marca permanente na psicologia política espartana. Durante as primeiras campanhas da guerra, Esparta atuou com cautela para evitar novas sublevações. Uma força importante de hoplitas precisava permanecer sempre na Lacônia para vigiar os Ilotas, o que limitava o potencial ofensivo espartano. No entanto, essa situação começou a mudar quando Esparta conquistou novos aliados e aprimorou suas táticas ao longo do conflito. Um acontecimento inesperado alterou o equilíbrio em 425 a.C. O general ateniense Demóstenes fortificou a baía de Pilos, em território laconiano, obrigando Esparta a agir imediatamente. Durante a batalha que se seguiu, um contingente de hoplitas espartanos ficou preso na ilha de Esfactéria. Atenas conseguiu cercá-los e, após intensos combates, forçar sua rendição. O surpreendente foi que mais de 100 espartíatas se entregaram vivos. Para uma sociedade que considerava o combate até a morte o ideal do cidadão, a captura desses homens foi uma vergonha pública. Atenas utilizou os prisioneiros como reféns, obrigando Esparta a moderar suas invasões da Ática durante vários anos. Em 421 a.C., esgotadas pelo desgaste, ambas as polis acordaram a Paz de Nícias, um tratado que pretendia restabelecer as fronteiras e alianças anteriores à guerra. No entanto, a paz era frágil. Aliados poderosos como Corinto e Argos se recusaram a aceitá-la. A desconfiança persistia e conflitos menores continuaram. O equilíbrio se rompeu definitivamente com a audaciosa, porém desastrosa, decisão de Atenas de lançar uma grande ofensiva contra a Sicília. Em 415 a.C., Atenas iniciou a expedição siciliana, uma campanha monumental destinada a conquistar Siracusa, a polis mais poderosa do ocidente grego. A frota ateniense, inicialmente comandada por Alcibíades, era a maior já enviada até então. Contudo, a campanha logo se transformou em desastre. Alcibíades foi acusado de sacrilégio e fugiu, deixando Nícias, um general muito mais conservador, no comando. Siracusa, posteriormente apoiada por Esparta, resistiu à invasão. O espartano Gílipo, enviado para reforçar a defesa, reorganizou os siracusanos e reverteu a situação estratégica. Em 413 a.C., o exército ateniense foi completamente aniquilado e sua frota destruída. Foi uma perda irreparável em homens, navios e moral. Após o desastre na Sicília, Esparta intensificou sua ofensiva. Com a ajuda de Alcibíades, que agora atuava como conselheiro espartano, os lacedemônios ocuparam Decélia, uma posição estratégica na Ática que permitiu controlar totalmente a região e cortar as rotas de abastecimento atenienses. Essa fase ficou conhecida como Guerra Deceleica. A isso se somou a intervenção do Império Persa, que começou a financiar a reconstrução da frota espartana em troca de influência nas cidades jônicas. Com recursos persas e comandantes capazes como Lisandro, Esparta desenvolveu finalmente uma força naval capaz de desafiar o domínio ateniense no mar. Em 405 a.C., a frota espartana, sob comando de Lisandro,
obteve uma vitória decisiva na Batalha de Egospótamos, destruindo quase completamente a frota ateniense. Atenas ficou isolada e sem capacidade de resistir a um bloqueio prolongado. No ano seguinte, faminta e debilitada, Atenas se rendeu. Suas muralhas foram derrubadas ao som de flautas espartanas, como símbolo da restauração da ordem tradicional grega. Esparta emergiu como a potência dominante na Grécia, mas sua vitória foi amarga. A guerra devastara a economia, dizimara a população e exacerbava tensões internas. O sistema espartano, rígido por natureza, não estava preparado para exercer uma liderança imperial. O triunfo marcaria paradoxalmente o início de seu declínio. A queda de Esparta. A vitória na Guerra do Peloponeso transformou Esparta na potência dominante da Grécia, mas sua hegemonia duraria pouco. A cidade, que havia resistido séculos de pressões externas, guerras intermináveis e ameaças internas, começou a se fragmentar quando tentou assumir um papel para o qual não estava preparada: o de império. Durante gerações, Esparta havia construído seu poder sobre a disciplina interna, a rigidez social e a supremacia hoplítica. No entanto, nenhuma dessas forças era adequada para administrar territórios distantes, controlar alianças instáveis, nem competir com as mudanças táticas e políticas que marcaram o século IV a.C. Sua queda não foi um evento súbito, mas um processo lento e profundo, resultado de decisões equivocadas, transformações geopolíticas e da incapacidade de se adaptar a um mundo que mudava mais rápido do que Esparta podia suportar. Após a rendição de Atenas em 404 a.C., Esparta impôs um regime oligárquico na cidade derrotada, conhecido como o Governo dos 30 Tiranos, sob a influência direta do general Lisandro. Essa política marcou o início de uma série de intervenções autoritárias que geraram ressentimentos em toda a Grécia. Esparta exigiu tributos, instalou guarnições em cidades aliadas e atuou como árbitro supremo nos conflitos internos de outras polis. Esse comportamento imperial contrastava abertamente com sua ideologia tradicional, que exaltava a autossuficiência e a vida simples. Mesmo dentro de Esparta surgiram tensões. Muitos cidadãos desconfiavam do crescente poder de Lisandro e de sua tendência a agir com autonomia em relação às instituições tradicionais. O primeiro sinal sério de ruptura apareceu quando a própria Atenas, incapaz de tolerar a opressão dos 30, se rebelou. Em 403 a.C., o democrata Trasíbulo liderou um levante que restaurou a democracia ateniense. O surpreendente foi que Esparta permitiu essa restauração após um intenso debate interno. O rei Pausânias, temeroso de que Lisandro acumulasse poder demais, interveio a favor dos democratas. Esse episódio refletia uma divisão profunda na elite governante, com duas visões opostas sobre o papel de Esparta na Grécia. A isso se somou um problema estrutural que se tornaria crítico: a diminuição do número de cidadãos espartíatas. As guerras prolongadas haviam reduzido a população masculina, mas o verdadeiro colapso se devia ao rígido sistema econômico. Para manter a cidadania, cada espartíata devia contribuir com uma cota obrigatória aos cisítias. Quem não pudesse fazê-lo perdia automaticamente seus direitos. A concentração de terras nas mãos de poucas famílias, favorecida pelas heranças femininas, reduziu ainda mais o número de cidadãos plenos. No início do século IV a.C., estima-se que Esparta contava com menos de 2.000 espartíatas e, por volta de 371 a.C., apenas cerca de 700. Um estado que dependia da elite hoplítica não podia sustentar seu poder com números tão reduzidos. O prestígio militar espartano se mantinha na aparência, mas a realidade era mais complexa. Esparta era dominante em terra, mas carecia de uma frota regular permanente. Para sustentar suas ambições marítimas, dependia do financiamento persa, algo que contrariava sua imagem de independência absoluta. Essa dependência criou um cenário paradoxal. O império que havia derrotado Atenas terminou subordinado à diplomacia persa, que manipulava as polis gregas para mantê-las divididas. O conflito com a Pérsia levou Esparta a intervir na Ásia Menor, sob o comando do rei Agesilau II. Agesilau era um comandante brilhante, austero e profundamente leal à tradição. Suas campanhas demonstraram que o espírito espartano permanecia vivo.
No entanto, seu sucesso gerou novos temores entre outras polis gregas. Atenas, Argos, Tebas e Corinto formaram uma coalizão conhecida como a Guerra de Corinto, financiada pela Pérsia, que buscava conter a expansão espartana. Embora Esparta tenha obtido algumas vitórias importantes, especialmente navais sob o comando de Lisandro e depois de Agesilau, a guerra mostrou que a hegemonia espartana se baseava em fundamentos frágeis. Finalmente, a Pérsia interveio diplomaticamente impondo a paz do rei, que reconhecia seu controle sobre as cidades jônicas e obrigava as polis gregas a permanecerem independentes. Esparta foi designada garante da paz, mas ao preço de aceitar a supremacia persa na Ásia Menor. Para muitos gregos, isso foi uma capitulação vergonhosa. Contudo, o golpe definitivo para Esparta não viria da Pérsia, mas de uma polis que durante séculos permanecera nas sombras, Tebas. Sob a brilhante liderança de Epaminondas e Pelópidas, Tebas revolucionou a tática hoplítica e desafiou abertamente a autoridade espartana. Esparta respondeu invadindo a Beócia em várias ocasiões, mas suas campanhas já não tinham a eficácia de épocas passadas. O número reduzido de espartíatas impedia a realização de guerras longas e a rigidez do sistema social dificultava a contratação de tropas auxiliares eficazes. A confrontação decisiva ocorreu em Leuctra, em 371 a.C. Lá, Epaminondas empregou uma tática inovadora que mudaria para sempre a história militar. A formação oblíqua, com o bloco pesado no flanco esquerdo, concentrando a força contra o ponto onde se encontrava a elite espartana. Em vez de enfrentar os lacedemônios em igualdade de formação, Tebas utilizou uma disposição assimétrica que rompeu o equilíbrio da falange tradicional. A derrota espartana foi esmagadora. Mais de 400 espartíatas morreram, incluindo oficiais de alta patente. Nenhuma derrota anterior havia tido um efeito tão devastador. Leuctra desmantelou o mito da invencibilidade espartana, mas ainda permitiu a Tebas lançar uma campanha sem precedentes no Peloponeso. Epaminondas avançou até a Messênia e libertou os ilotas messênios, que durante séculos haviam sido submetidos por Esparta. Com a fundação da cidade de Megalópolis e a restauração da independência messênia, Esparta perdeu de maneira irreversível sua base econômica. A perda da Messênia não apenas enfraqueceu sua riqueza agrícola, destruiu o sistema que sustentava toda sua estrutura social. Sem os ilotas messênios, os espartíatas ficaram sem a mão de obra necessária para manter seu modo de vida. A partir desse momento, Esparta tornou-se uma potência secundária. Embora mantivesse certa relevância militar em conflitos posteriores, como nas guerras contra a Macedônia, nunca voltou a recuperar sua antiga influência. O auge de Filipe II e Alexandre Magno acabou por relegá-la à periferia política do mundo helênico. A chegada do domínio romano selou seu destino como uma cidade respeitada por seu passado, mas sem protagonismo real. A vida cotidiana espartana. A vida cotidiana em Esparta foi marcada por uma dualidade profunda: austeridade e disciplina no âmbito individual, mas coesão e ritualidade no comunitário. Apesar de sua fama como sociedade exclusivamente militar, o dia-a-dia espartano incluía atividades, cerimônias e costumes que sustentavam a estrutura social. Esparta não era apenas um exército. Era um modo de vida cuidadosamente concebido para perpetuar um ideal coletivo em que cada pessoa, homem, mulher, idoso ou criança, ocupava um lugar definido e contribuía para a estabilidade do Estado. O aspecto mais conhecido da vida espartana, e talvez o que mais impacta o observador moderno, era a austeridade material. Os espartanos desprezavam o luxo e consideravam que a riqueza excessiva corrompia o caráter. As casas, mesmo as de famílias de prestígio, eram simples. Não existiam palácios nem templos ostentosos como os de Atenas. As moradias eram construídas com materiais básicos e a decoração era reduzida ao mínimo. As roupas eram funcionais, geralmente de lã, e evitava-se qualquer tipo de adorno. Essa simplicidade não se devia à pobreza, mas a uma escolha ideológica. A vida deveria ser centrada na virtude e no dever, não na acumulação. O sistema alimentar espartano refletia essa mesma filosofia. As refeições eram realizadas nos sisitias, refeitórios comunitários onde os cidadãos compartilhavam alimentos simples: pão, queijo, figos, vinho diluído e o infame caldo negro, uma mistura de sangue de porco, vinagre e sal.
Embora os estrangeiros o considerassem repugnante, os espartanos o viam como um símbolo de força. Comer juntos era uma obrigação e um ritual que reforçava a igualdade entre os cidadãos. A vida doméstica masculina era praticamente inexistente. Os espartiatas dormiam muitas vezes em alojamentos até a maturidade, o que reforçava a ideia de que a família era secundária em relação ao Estado. As mulheres, por outro lado, viviam um dia a dia marcado pela autonomia econômica e pela responsabilidade doméstica. Administravam as propriedades familiares, supervisionavam os ilotas designados às terras e cuidavam da educação inicial das crianças até os 7 anos. Os relatos descrevem as mulheres espartanas como figuras imponentes, dotadas de personalidade firme e de um senso de honra comparável ao dos homens. Seu cotidiano incluía atividade física regular, participação em rituais religiosos e presença na vida pública. Embora não tivessem direitos políticos, sua influência social era considerável. Os ilotas, a maioria da população, viviam uma realidade muito diferente. Trabalhavam a terra, cultivavam cereais, azeitonas e uvas e entregavam uma parte significativa de sua produção aos cidadãos. Sua vida era marcada pela vigilância constante e por humilhações rituais destinadas a recordar sua condição subordinada. Apesar disso, mantinham tradições culturais próprias e uma vida religiosa que, embora subordinada à espartana, conservava a identidade. Sua existência refletia o contraste fundamental do sistema espartano, uma elite guerreira sustentada por uma população servil que vivia em permanente tensão. As atividades laborais em Esparta recaíam principalmente sobre os periecos e os ilotas. Os periecos, habitantes livres sem direitos políticos, constituíam parte crucial da economia. Eram artesãos, comerciantes, pescadores e metalúrgicos. Produziam armas, armaduras, embarcações e objetos cotidianos necessários aos cidadãos. O dia a dia de um perieco podia incluir viagens comerciais, trabalho em oficinas ou tarefas relacionadas à pesca e ao transporte. Embora subordinados a Esparta, desfrutavam de mais liberdade que os ilotas e podiam acumular riqueza. A religião impregnava cada aspecto da vida cotidiana. Os espartanos eram profundamente devotos e realizavam numerosos rituais em honra de deuses como Ártemis Órtia, Apolo, Atena e Zeus. As festas religiosas, como as carneias ou as gimnopedias, não eram apenas celebrações espirituais, também cumpriam funções políticas, militares e comunitárias. Durante as carneias, por exemplo, era proibido declarar guerra ou empreender campanhas, o que enfatizava a importância do equilíbrio entre o sagrado e o militar. As gimnopedias celebravam a destreza física mediante danças, cantos e competições que envolviam jovens e adultos. A vida infantil também incluía rituais frequentes. Antes de ingressar na agogé, as crianças participavam de pequenos festivais e competições que as introduziam no mundo social espartano. A relação entre gerações era estrita. Os idosos tinham um lugar de autoridade moral e participavam ativamente das decisões comunitárias. A gerúsia, por exemplo, era composta por homens com mais de 60 anos cujo cotidiano já não incluía treinamento militar, mas sim responsabilidades políticas e judiciais. O entretenimento era limitado, mas não inexistente. A música, a poesia coral e as competições esportivas eram elementos fundamentais da vida cotidiana. Os espartanos valorizavam as letras, mas apenas na medida em que serviam para inspirar virtude e patriotismo. Não fomentavam a filosofia especulativa nem o teatro dramático como Atenas, mas cultivavam hinos marciais e cantos que exaltavam o sacrifício e a comunidade. As danças guerreiras, executadas ao som da flauta, faziam parte tanto do treinamento militar quanto das celebrações públicas. Quanto à vida emocional, os espartanos desenvolviam vínculos intensos com seus companheiros de armas. A educação conjunta, desde os 7 anos, fomentava relações de camaradagem que duravam toda a vida. A família, embora presente, não era o núcleo emocional da sociedade. A comunidade militar era o espaço onde se construíam identidades, amizades e lealdades. A ausência de convivência matrimonial prolongada durante a juventude reforçava esse modelo. No entanto, os vínculos afetivos familiares tinham seu espaço, especialmente a partir da meia-idade, quando os homens podiam passar mais tempo no lar. As rotinas diárias eram projetadas para manter toda a sociedade em estado constante de preparação.
Os treinamentos eram regulares, as inspeções comuns e a vigilância interna, especialmente sobre os ilotas, uma obrigação permanente. A disciplina não era apenas prática militar, vivia-se na alimentação, no comportamento público, na fala lacônica e na atitude diante da vida. O ideal espartano era a autocontenção. Os idosos tinham uma vida relativamente tranquila, mas carregada de responsabilidade. Muitos supervisionavam rituais religiosos ou participavam da educação dos jovens, transmitindo histórias e valores. Sua experiência era considerada essencial para a estabilidade da polis. Em uma sociedade que idealizava a morte gloriosa em combate, chegar à velhice era visto como um sinal de sabedoria que deveria ser aproveitado para manter a coesão moral do Estado. A vida cotidiana em Esparta foi um equilíbrio entre dureza institucional e ritualidade comunitária. Apesar de sua reputação de severidade, existia um profundo senso de pertença que, para muitos, era mais valioso que a liberdade individual. A identidade espartana foi construída por meio de práticas compartilhadas, sacrifícios coletivos e uma visão de mundo na qual a polis era a unidade suprema de significado.